Vamos lá, galerinha, de novo. Luz, câmera, ação. Hoje um dia especial, depois do Dia dos Pais, né? Eu tô aqui de tie-dye, feita pela minha filha. E na edição eu vou colocar a fotinha dela aí, que ela não quis participar ao vivo, mas na edição eu coloco uma fotinha dela. Então, galera, sexta semana, já perdi até as contas, ó. Sexta semana e a gente vai para mais uma aula, beleza? E aí a gente vai discutir nessa aula, tá na tela. Então, galerinha, doutor, aqui nós de novo. A gente vai dar continuidade nessa sexta semana. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dalmontes Martins, sou professor do 100.414 noturno. E hoje, no primeiro ano, a gente vai passar aqui sobre grandezas químicas, passar um pouquinho por essas várias grandezas químicas, tá? A primeira delas, a gente vai entrar, é massa atômica, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a massa dos átomos. Galera, a massa do átomo, essa massa foi estabelecida e simbolizada pelo U, tá? Que é a unidade de massa atômica, é a unidade de medida dos átomos, da massa do átomo. Como base foi utilizado o carbono 12, que é o carbono que tem massa, 12 unidades de massa atômica. Então essa foi a nossa referência para trazer a massa atômica para todos os átomos, tá? Então um átomo de carbono, a gente estabeleceu que uma parte dele, que é 1/12 dele, é uma unidade de massa atômica. Como o carbono 12 tem 12 unidades, então o carbono 12 tem 12 unidades de massa atômica, tá? Então, ó, o que é essa massa de um átomo? A massa do átomo a gente sabe que é a soma dos prótons e dos nêutrons que estão no núcleo do átomo, não é isso? Né? E essa massa foi tirada de referência o nosso carbono. O nosso carbono 12 tem massa atômica de 12 unidades de massa atômica, representada pela letra U. E aí, todos os outros átomos vai ter essa referência. Referência como? Onde uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa de quem? Do carbono 12, beleza? Então, a gente passando mais um pouquinho, a gente percebe, ó, carbono, a gente sabe que tem massa atômica 12, 12U. A massa atômica do hidrogênio, 1U. Do oxigênio, 16U. Do enxofre, que é o S, 32U, tá? A gente depois vai se familiarizando com essas massas, tá? Vai ficando mais tranquilo. E aí, eu quero saber agora o que é a massa molecular. A massa molecular corresponde à massa da molécula. E essa molécula é constituída por átomos. Então eu preciso saber qual é a massa de uma certa molécula. Até porque, na maioria das vezes, a gente não encontra o átomo de forma isolada. A gente encontra ele na natureza de forma conjugada, um ligado aos outros, tá? Então eu preciso saber qual é a massa atômica desses elementos. E aí, para calcular, eu vou usar a massa de cada espécie química. Então, se eu pego aqui, ó, H2O, nossa água. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Como é que eu calculo? Eu vou somar as massas, ó. Hidrogênio, quanto que é o hidrogênio? Uma unidade de massa atômica. Só que eu tenho 2 hidrogênios, então no total eu tenho 2 unidades de massa atômica. O oxigênio tem 16 unidades de massa atômica. Qual vai ser o total? 18 unidades de massa atômica. Como é que eu calculei isso? O cálculo está aqui, ó. Então, para calcular, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, onde cada um tem uma massa de 1 unidade de massa atômica. Então, vou multiplicar 2 vezes 1. Mais 1, que é um átomo de oxigênio, vezes 16, que é a unidade de massa atômica do oxigênio. Então, no total, a molécula de água tem 16 unidades de massa atômica, tá? A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então, se eu olho aqui, ó, ácido sulfúrico, ele é composto por 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 vezes 1, que é referente a quem? Ao hidrogênio. 1 vezes 32, que é de quem? Do enxofre. Ó. O enxofre tem unidade de massa atômica 32 unidades de massa atômica. Mais 4 oxigênio, né? 4 vezes 16. Então, eu vou somar todo mundo e eu tenho no total 98 unidades de massa atômica, que é o quê? A massa atômica dessa molécula, a massa molecular. A mesma coisa eu vou fazer para o hidróxido de sódio, tá? NaOH, hidróxido de sódio.
eu tenho 1 vezes 23, que é de quem? Do sódio. Se você olhar na tabela, ó, o sódio, 23 unidades de massa atômica. Se eu olho o oxigênio, 16 unidades de massa atômica, só tem 1, então eu não vou multiplicar por 1. H também só tem 1, 1 vezes 1, porque o hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Quanto que a gente tem no total? 40 unidades de massa atômica. Aí pode aparecer para vocês assim, ó, entre parênteses, tá? O que é isso? Esse índice entre parênteses significa que eu tenho 2 vezes o que tem aqui dentro. Então, esse hidróxido de magnésio, eu tenho 2 hidroxila, que é o OH, tá? Então, vai ser, ó, 1 magnésio, 1 vezes 24, que o magnésio tem massa atômica 24 unidades. 2 vezes o oxigênio, 2 vezes 16, mais 2 vezes o hidrogênio, que vale 1. No total, a gente tem 58 unidades de massa atômica. E aí a gente olha aqui no alumínio, ó, o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, ó, a gente tem alumínio. Quantos alumínios eu tenho? 2 alumínios. Então vai ser alumínio, cadê o alumínio? 27 unidades de massa atômica. Então vou multiplicar 2 vezes. Se você olhar, vai estar aparecendo aqui 2 vezes. Ah, nem coloquei aqui, voltei aqui. Agora vai. 2 vezes 27. O enxofre. Quantos enxofre eu tenho, galera? 3 enxofre, ó. Dentro do parênteses eu só tenho 1, 3 fora, então é 3 vezes 1. Então vai ser 3 vezes 32, que é o meu enxofre. Agora o oxigênio, se você observar, o oxigênio dentro do parênteses eu já tenho 4. E aí o parênteses multiplica tudo que está dentro. Se dentro do parênteses já tem 4 e fora eu estou multiplicando por 3, 3 vezes 4, 12. Então você vai multiplicar 12 vezes 16. Você multiplica, soma todo mundo, chegou ao valor final. Então, se num exercício ou numa prova perguntar qual é a massa, a massa molecular, você ciente das massas atômicas, tá? Que geralmente em algumas provas são dados, tá? Isso aqui é fornecido, em outras provas não é fornecido. Então, tipo assim, oxigênio 16, hidrogênio 1, alguns elementos aqueles mais comuns, em alguns casos essa massa não é fornecida, tá? E aí, à medida que você vai trabalhando, você vai fazendo os exercícios, você vai se acostumando e aí fatalmente você vai saber na massa de cada elemento químico, tá? E aí eu passo mais um pouquinho para uma próxima grandeza. A grandeza mol. Mol, galera, é uma unidade utilizada para expressar a quantidade de matéria, tá? Então, se eu quero demonstrar uma quantidade de matéria, uma porção de matéria, eu uso essa expressão mol, né? Que é a unidade de medida da matéria. Então, eu posso representar tanto para átomos, quanto íons, quanto moléculas. Então, se eu tenho uma porção de átomos, eu posso chamar essa porção de átomo de mol. Se eu tenho uma porção de íons, eu posso chamar essa porção de íons de mol. Se eu tenho uma porção de moléculas, eu também posso chamar essa porção de mol, tá? Essa porção de mol foi proposta por Oswald, só que aí depois o Avogadro que surgiu com uma teoria mais profunda. E ele relacionou esse mol a uma quantidade de átomos, moléculas ou íons, que chamou de constante de Avogadro, tá? Que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero só entrar mais um pouquinho nessa classificação de mol. Quando você observa aqui, eu tenho uma palavra que representa a quantidade, concorda? Né? Eu tenho aqui a palavra dúzia. Dúzia é uma palavra que representa uma quantidade, que equivale a quanto? 12 unidades. Então eu posso usar essa dúzia para representar qualquer coisa, concorda? Eu tenho uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, eu posso ter uma dúzia de canetas, não posso? Uma dúzia de cadeiras. Quando eu falo uma dúzia, eu estou falando de quantas unidades? 12. Eu posso falar meia dúzia? Posso. Meia dúzia de ovos equivale a quantos ovos? 6. Meia dúzia de bananas, 6 bananas. Não é isso? Então isso é interessante. Por quê? Uma mesma palavra representa uma quantidade de qualquer coisa, concorda? Então, eu posso representar a dúzia tanto para ovos, quanto para banana, para caneta, para qualquer coisa. Da mesma forma que eu posso usar o mol para qualquer coisa também. E a gente tem que ficar esperto no seguinte. Quando eu falo uma dúzia de ovos, tem massa? Tem. A massa pesa quanto isso aí? Quanto que é a massa de uma dúzia de ovos? Vai ser a massa específica lá da quantidade de ovos. Essa dúzia de ovos pesa a mesma coisa que uma dúzia de banana? E aí, pesa? Não. Uma dúzia de ovos pesa uma certa coisa,
uma dúzia de banana pesa outra, uma dúzia de canetas pesa outra, né? Uma dúzia de cadeiras pesa outra, tá? Da mesma forma que é um mol. Então, dúzia representa 12 unidades. Se eu pego aqui uma outra palavra, par. Um par representa quantas unidades? 2 unidades. Então, eu posso falar um par de tênis, um par de aliança, né? Eu posso também falar um par de canetas também, não tem problema. Um par de cadeiras. Eu estou sempre falando de quê? De 2 unidades. Então, galera, o que você tem que ficar esperto é o seguinte. Dúzia representa 12 unidades. Par representa 2 unidades. Mol representa uma porção, uma unidade, tá? Então, ó, se eu falo eu tenho uma dúzia de uma coisa, você já sabe que é 12. Eu tenho um par de uma certa coisa, você já sabe que é 12. Se eu falo que eu tenho um mol de alguma coisa, eu tenho o quê? Uma unidade, uma porção só, beleza? E aí a gente vai entrar nessa porção aqui mais um pouquinho. Essa porção, eu posso representar qualquer coisa. Então, eu posso representar uma porção de sólido, uma porção de ar, ou de gás, na verdade, tá? Desculpa. Então, eu tenho um gás aqui dentro. Se eu falo que eu tenho um mol de gás, eu tenho uma porção de gás definida. Se eu falo que eu tenho um mol de um certo material, eu tenho uma porção definida. Essa porção tem a massa molar em gramas. Então, quando eu falo um mol, esse mol vai representar a massa daquela substância. Avogadro colocou essa ideia, né, que em um mol de qualquer substância, que é uma porção de qualquer substância, vai ter sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E aí essa molécula pode ser também íons ou pode ser também átomos, tá? Então toda vez que você ouvir falar, quantos átomos tem em um mol? É essa constante. Então, em um mol tem sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, se for formada de moléculas. Se aquela porção for formada de átomos, vai ter 6,002 vezes 10 a 23 átomos. Se for uma porção de íons, vai ter quantos íons? 6,02 vezes 10 a 23 íons. Beleza? Então, em qualquer porção de mol, vai ter sempre essa quantidade de átomos, moléculas ou íons. Quanto que vai pesar esse mol? Esse mol vai pesar a massa molar. Se for a massa molar, no caso de átomo, vai ser a massa do átomo. Se for a massa da molécula, vai ser a massa da molécula como um todo, que nem a gente calculou anteriormente. Se for um íon, vai ser a massa do íon, tá? Se for um gás, um volume de gás sempre vai ocupar 22,4 litros. Então, se eu pego um mol de gás, qualquer gás, se eu pego um mol dele, ele vai ocupar sempre 22,4 litros. Isso na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, se você estiver em condições normais, temperatura 25 graus, pressão 1 atm, você tem sempre esse volume. Então, qualquer gás que tem um mol, ele vai sempre ocupar esse volume. Pessoal, eu não entendi muito esse negócio desse mol, não. A gente vai começar a calcular algumas coisas, vai ficar mais claro, tá? Então, você observa aqui, ó. Em uma equação química, eu quero saber o seguinte. Quanto pesa isso daqui? Quanto pesa isso aqui? Quanto pesa isso daqui? Se eu observo, o hidrogênio pesa 1 grama por mol, tá? Aí a gente muda aquela unidade. Unidade massa atômica, eu posso também expressar ela em gramas por mol. O que é isso? Em cada mol de hidrogênio pesa quanto? 1 grama. Em cada mol quer dizer o quê? Em cada unidade. Então, se eu tenho um hidrogênio, pesa 1 grama, porque é por mol. Se eu tenho um oxigênio, pesa quanto? 16 gramas, porque é 1 mol. Aí, se eu olho aqui, ó, quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 oxigênios. Então, um oxigênio pesa 16 gramas. Esse oxigênio duplo, né, que é um oxigênio ligado ao outro, pesa quanto? 32 gramas. Beleza? Aí, se eu olho o hidrogênio pesa quanto? 1. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios ligados e eu tenho uma unidade aqui na frente, né? Que significa que eu tenho 2 vezes isso. 2 mols desse, né? Então, se eu tenho 2 desse, no total eu vou ter quantas gramas? 4 gramas. Por que 4 gramas?
Cada hidrogênio pesa 1 grama por mol. No total eu tenho 4 hidrogênios, ó. 2 vezes 2, 4. Esse hidrogênio pesa 1, esse 1, esse 1, esse 1. No total eu tenho 4 gramas. Beleza? E aí a gente olha aqui o oxigênio, a molécula de água. Da mesma forma, a gente tinha calculado a água, deu 18, não foi? 18 unidades de massa atômica. Só que aqui eu estou quantos mols? 2. Quer dizer que eu tenho 2 unidades dessa. Então vai ter uma massa no total 36. Só de onde saiu esse 36? Daqui, ó. Cada hidrogênio pesa 1 grama por mol. Cada oxigênio, 16 gramas por mol. Então, se eu olho aqui, ó, oxigênio, vai ser 2 vezes 16, que dá 32, não é isso? 2 vezes 16, 32. Mais, quantos hidrogênio? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 32 mais 4, 36. Lembra que eu falei que sempre vai ser aquele 6,02 vezes 10 a 23? Então, aqui no oxigênio eu tenho só 1 mol, uma unidade dele. Então, quantas moléculas de oxigênio eu tenho? 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23. Só por que aqui está maior? Aqui é 12,04 vezes 10 a 23. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 mols. 1 mol sempre vai ter essa quantidade que é a constante de Avogadro. Se eu tenho 2 mols, vai ser o dobro disso, concorda? Então, por isso que aqui, ó, 2 apareceu o dobro. 2 apareceu o dobro, tá? Então, nesse caso, eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Aqui também, 12,004 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se essas estruturas estiver no estado gasoso, vai ocupar que volume? Todo gás ocupa que volume? 22,4 litros se for 1 mol. Se for 1 mol, ocupa esse volume. Aqui eu tenho quantos mols? 2. Então, se isso aqui estiver no estado gasoso, vai ocupar 44,8. Estado gasoso vai ocupar 44,8 litros também. Então, galera, é regra, tá? É regra. 1 mol vai ter sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íon. Se for gás, vai sempre ocupar 22,4 litros, sempre, tá? A gente vai calcular mais algumas coisas aqui, ó. Eu tenho outra reação. Nessa reação eu tenho nitrogênio. Aí eu coloquei, ó, nitrogênio, quanto pesa cada mol? 14 gramas por mol. Quantos nitrogênio eu tenho aqui? 2. Então, nessa molécula eu tenho 2 nitrogênio, cada um pesa 14, no total 28 gramas. Quantos hidrogênio eu tenho no total aqui, ó? 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 gramas, porque cada hidrogênio pesa 1 grama. Amônia aqui, ó, NH3. Só que eu tenho 2 mols, né? Então, eu tenho 2 nitrogênio, cada um pesa 14. E eu tenho 6 hidrogênio, né? 34 gramas, beleza? Então, no total, eu tenho 34 gramas. Vamos lá. Lembrando que aqui a gente só tem 1 mol, uma unidade só. Quantas moléculas eu tenho? 6,02 vezes 10 a 23. Quando eu observo esse daqui, eu tenho quantos mols, galera? 3. Então, vai ser 3 vezes essa constante. Então, aqui já deu quantas moléculas? 18,06 vezes 10 a 23. Aqui no caso, eu tenho quantos mols? 2. Se eu tenho 2 mols, vai ser o dobro de 1 mol, né? E aí deu 12,04 vezes 10 a 23. A mesma coisa vai acontecer para o gás. Cada mol de gás ocupa 22,4 litros na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Se eu tenho 3, vai ser 3 vezes esse valor. Então, deu 67,2 litros. Aqui eu tenho quantos mols de gás? 2. Então, se isso estiver no estado gasoso, a gente tem 44,8 litros. Tudo bem? Então, ocupa esse espaço aí. E aí, galera, eu vou entrar numa parte de fórmula percentual, tá? Também chamada de centesimal. Refere-se à porcentagem em massa de cada elemento formador da substância. Então, o que eu quero saber agora? Eu tenho uma certa molécula e eu quero saber dessa molécula quantos por cento é de um certo elemento, quantos por cento é de um outro elemento, quanto por cento é de um outro elemento. Eu consigo fracionar esses meus elementos em porções por porcentagem, né? Para a gente saber direitinho quantos por cento é de um elemento, quantos por cento é de outro. Então, isso a gente consegue ver também. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó.
Eu coloquei o exemplo da água. Na água, a gente tem esse cálculo aqui, ó. Como é que eu calculo quantos por cento eu tenho de oxigênio, que eu representei aqui no gráfico azul? Então, de oxigênio, a molécula de água tem 88,9%. De hidrogênio, eu tenho 11,1% de hidrogênio. Então, na molécula de água, 11,1% é de hidrogênio, 88,9% é de oxigênio. Isso em massa, eu estou falando em massa, tá? Como que eu faço isso? Primeira coisa, você tem que saber qual é a massa total da água. Porque isso vai ser o seu 100%, ó. 18 gramas de água, que é o que? A massa total da água. Lembra que o oxigênio pesa 16, lembra disso? Hidrogênio pesa 1. Então, 16 com mais 2 dos hidrogênios dá 18 gramas. Esse meu 18 gramas vai ser o meu 100%. E aí eu quero saber quanto que equivale de hidrogênio primeiro. Galera, o total da água pesa quanto? 18 gramas. Isso é o meu 100%. Só o hidrogênio pesa quanto? 2 gramas. Então, essas 2 gramas representam quantos por cento no total? Regrinha de 3 simples, né? Então, ó, 18 gramas vai ser o meu 100%, assim como 2 gramas vai ser meu X. Aí eu multiplico cruzado. Então, vai ser 2 vezes 100 dividido por 18 gramas. Vamos ficar cruzado, ó. 2 vezes 100 igual X vezes 18. Então, 2 vezes 100, 200. Esse multiplicado aqui, o 18, passa dividindo. Então, vai ser 18 dividido para... 18 não, desculpa. 200 dividido para 18, que dá 11,1% de quem? De hidrogênio, tá? Agora eu pego o seguinte, ó, de oxigênio. O total continua sendo o mesmo. O que é o total? O 100% é a sua molécula. Então, H2O é o meu 100%. Então, 18 gramas é o meu 100%. Eu quero saber agora quanto que é de oxigênio. Quanto que é de oxigênio? Só de oxigênio eu tenho quantas gramas? 16 gramas. Lembra que o oxigênio pesa 16? Então, 16 gramas de oxigênio equivale a quantos por cento? Multiplico cruzado de novo. Então, vai ser 16 vezes 100 dividido por 18. E aí eu chego nesse valor, 88,9% de oxigênio. Então, da molécula de água, no total, quase 90% é só referente à massa do oxigênio. E pouco mais de 10%, né, 11%, é referente ao hidrogênio, tá? Então, quando você quer calcular a fórmula percentual, você vai calcular isso, você vai querer saber qual é a porcentagem de cada elemento químico dentro daquela molécula. Então, os elementos químicos participam em massa dessa molécula, só que eles participam em proporções diferentes, em porções diferentes, até porque tem uns que pesam mais, outros pesam menos, uns têm uma quantidade de átomos a mais, outros a menos. E aí esse cálculo é importante, que lá na estequiometria a gente vai falar um pouquinho sobre isso de novo, tá? Se eu passo aqui para um próximo exemplo, ó. Se eu vou aqui no próximo exemplo, eu quero saber agora a porcentagem de cada um no ácido sulfúrico. E aí, a primeira coisa que eu preciso saber para calcular é somar o meu total, porque o meu total vai ser sempre o meu 100%. Então, quem é o meu total? A massa de todo mundo. E aí, vai ser a tabela aqui, ó. Isso aqui vai ser fornecido na maioria das vezes. Então, ó, hidrogênio pesa 1 grama, oxigênio pesa 16, enxofre pesa 32. Então, para eu saber a massa total, eu vou pegar 2 vezes 1 grama por mol, que é de quem? Que é do hidrogênio, que deu 2 gramas. 1 vezes 32, que é de quem? Do enxofre. 4 vezes 16, que é de quem? Do oxigênio. Então, eu somei 2 gramas, mais 32 gramas, mais 64 gramas, eu tenho a massa total de quem? Da molécula. Essa massa total dá 28 gramas. E aí eu quero saber agora qual é a porcentagem de hidrogênio, qual é a porcentagem de enxofre, qual é a porcentagem de oxigênio. Como é que eu faço? Esse 98 vai ser o meu 100%. Se eu quero saber de hidrogênio, os 2 gramas vai ser quantos por cento? X. Colocando o cálculo aqui, você vai ver, ó. 98 gramas é o meu 100%. 2 gramas, que é de quem? De hidrogênio, equivale a quantos por cento? X%. Faça a mesma coisa, multiplica cruzado, tá? Então vai ser, ó, 2 vezes 100 igual a 98 vezes X. Então, 2 vezes 100, 200. Esse que multiplica esse vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 200 dividido por 98. E a gente chega a 2,04% de hidrogênio. Então, se na questão perguntar quantos por cento é de hidrogênio em massa na molécula de ácido sulfúrico,
Você calculou e chegou a esse valor. Pronto. Aí eu quero saber agora de enxofre. Quantos por cento é de enxofre? Mesma coisa, sempre o 100% vai ser a massa total da substância. Então, 98 gramas é o meu 100%. 32 gramas vai ser X. Multiplica cruzado de novo. E aí vai ser 32 gramas vezes 100 dividido por 98. E aí eu chego em 32,65% de quem? De enxofre. Então, 32%, quase 33% é quem? É referente ao enxofre em massa. A gente está falando sempre em porcentagem em massa, tá, galera? E aí eu chego no final, oxigênio. O oxigênio vai representar mais? Vai, né, galera? Se você olhar, a massa dele é 64% de 98. Então é lógico que ele vai representar mais. E aí, quanto é 98 gramas é o meu 100%? Assim como 64 gramas, que é só do oxigênio, equivale a quantos por cento? X. Multiplico cruzado de novo. Então vai ser 64 vezes 100 dividido por 98. E aí eu chego a 65,31% de oxigênio. E aí a gente tem essa porção aqui, ó, né? Se eu pego a fórmula percentual do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ó, o cinza é enxofre. Então, 65,3% é de de oxigênio. Então, 65,3% é de oxigênio em massa. 32,7% é de quem? De enxofre. Agora sim é de enxofre, tá? O laranja aqui é de enxofre. O hidrogênio, como ele pesa pouco, né? 2% é referente ao hidrogênio. Tudo bem? Passando aqui mais um pouquinho para vocês verem aqui mais. Agora a gente chega nessa questão já. Galera, observe o seguinte. A análise de 4 gramas de certo óxido de ferro revelou que 2,8 gramas era de ferro. 1,2 gramas era de oxigênio. Qual é a fórmula percentual desse óxido de ferro? E agora, como é que a gente calcula isso aí? Eu sei quanto que é a massa de um, sei quanto que é a massa de outro. E eu tenho o meu total também? Tenho. Então, se você observar, a análise de quantas gramas? 4 gramas do óxido de ferro. Essas 4 gramas é o meu 100%? Sim, essas 4 gramas é a minha porção toda, é o meu 100%. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto que é 2,8 em cima desses 4 gramas. Então, quem vai ser o meu 100%? 4 gramas. Então, 4 gramas vai ser o meu 100%, 2,8 gramas vai ser o meu X. E esse X vai representar quem? O ferro. Vamos aqui para o cálculo, ó. Tá vendo? Massa total, quanto que é? 4 gramas. Eu quero saber só de ferro, né? Só de ferro. 4 gramas de óxido é o meu 100%. De ferro, a gente tinha quanto? Lembra que ele falou que era 2,8 de ferro? Então, 2,8 de ferro equivale a quantos por cento? X. E aí eu multiplico cruzado. E aí vai ser 2,8 vezes 100 dividido para 4, que vai dar 70%. Então, eu sei que desse óxido, 70% é de ferro. Quanto que equivale a oxigênio? Quanto que ele falou que tinha de oxigênio? 1,2 gramas. Então, continua sendo 4 gramas, que é sempre o meu total, vale quanto? 100%. Então, do meu 100%, 1,2 gramas de oxigênio equivale a X. Então, multiplicou cruzado, deu quantos por cento? 30%. Se eu tenho só 2 elementos, eu posso fazer um e tirar de 100%, né, galera? Porque se o todo é 100% e eu sei que tem 2 só ali, se um é 70% e o todo é 100%, se eu pego 100% menos 70%, o outro vai dar o quê? 30%. Então, você pode fazer direto também, tá? Então, galera, dessa forma que a gente resolve, tá? Em questões, às vezes aparece dessa forma aí. Outra coisa que é interessante é a fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica. A gente precisa saber isso daí porque ela indica os elementos formadores da substância, bem como a proporção em números de átomo entre eles. E a gente vai sempre expressar em números inteiros e sempre. Fórmula mínima, eu estou falando do mínimo possível, então os menores possíveis. Então, eu preciso saber a proporção de cada átomo em uma certa estrutura, numa certa molécula. Essa proporção, eu posso tirar ela de forma empírica, né? Eu posso calcular ela. E eu vou chamar ela de fórmula mínima. Tá? Então, eu consigo calcular essa fórmula mínima, que é o quê? A proporção em átomos de todo mundo. Então,
eu quero saber quantos átomos tem naquela estrutura por elemento. Então, é 3 hidrogênio, 1 hidrogênio, ou 4 hidrogênio, ou 2 oxigênio, 1 oxigênio. É sempre a mínima porção de proporção. E aí, eu olho essa tabela aqui. Exemplo, ó, a substância peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. A água oxigenada tem fórmula molecular H2O2. Qual é a fórmula mínima dela? HO. Como assim, pessoal, HO? Se você pegar a fórmula molecular, eu consigo tirar um mínimo aqui e diminuir essa fórmula molecular. Então, se eu vou dividir todo mundo por 2, dá o quê? Um hidrogênio, um oxigênio. Eu chego nessa fórmula mínima. Da mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, o tetraóxido de nitrogênio, que é o N2O4, eu posso também simplificar isso aqui por 2 e aí eu chego nessa fórmula mínima. Então eu pego 2 nitrogênio dividido por 2 dá 1 nitrogênio. 4 oxigênio dividido por 2 dá 2 oxigênio. Então eu chego nessa fórmula mínima. E aí é interessante que às vezes pode acontecer isso. Eu tenho várias fórmulas mínimas que representam outras substâncias. Então se eu chego a glicose é C6H12O6. A fórmula mínima dela é CH2O. Então eu fiz um mínimo aqui por 6, né? Então esse dividido por 6, dividido por 6, dividido por 6. Cheguei a essa fórmula mínima. O ácido acético tem essa fórmula molecular, mas ele tem a mesma fórmula mínima, que é o que? A proporção entre eles. Se você perceber, a proporção entre os átomos aqui é a mesma nas 3 opções, nas 4 opções aqui, ó. A proporção, ó, 6, 12, 6. É a mesma proporção de 2, 4, 2. Que é a mesma proporção de 3, 6, 3. Que é a mesma proporção de 1, 2 e 0. Por isso que todos têm a mesma fórmula mínima. Porque a fórmula mínima está relacionada com a proporção entre eles. Se a proporção deles é a mesma, vai ter a mesma fórmula mínima, tá? Então é interessante você entender isso. A fórmula mínima é a quantidade em proporção mínima daquela molécula. Às vezes a fórmula molecular tem fórmula mínima, às vezes várias substâncias têm a mesma fórmula mínima, e às vezes a própria fórmula molecular é a fórmula mínima, que nem aqui no formaldeído. Formaldeído tem essa fórmula molecular e ela é a sua fórmula mínima. Você não consegue uma fórmula mínima antes dessa. Então, é a própria fórmula mínima, tá? Então, isso acontece. Agora, como é que eu calculo essa fórmula mínima? A gente vai ver aqui agora. Qual é a fórmula mínima de um composto que representa? Aí, o que ele está te dando agora? Ele está te dando as proporções em massa, em porcentagem de cada um. E com essa proporção, a gente consegue calcular a fórmula mínima? Consegue. Como que a gente vai calcular? Vamos lá. Observe o seguinte. 43,4% de quem? De sódio. 11,3% de carbono. 45,3% de oxigênio. Aí ele dá as massas atômicas de todo mundo, que é a que eu preciso. E aí, como é que a gente vai calcular? Vou mostrar aqui para vocês aqui agora. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira parte, você vai ter que dividir as porcentagens pelas respectivas massas atômicas. Como assim? Eu vou ter que pegar aquela minha porcentagem, dividir pela massa atômica, para eu puxar isso em quantidade em mols. Então, se eu pego, ó, ele falou que tinha de sódio, que é o Na, cadê? De sódio. Eu tinha quantos por cento? 43,4. Então, eu peguei 43,4, dividi por 23. Por que 23? Porque 23 é a grama por mol de quem? Do sódio. Então, o sódio, cada mol pesa 23 gramas. Aí eu faço a mesma coisa para o carbono, porque ele falou que o carbono tinha quanto? 11,3. Então, 11,3 de carbono. Dividir por 12, por quê? O carbono pesa 12 gramas por mol. De oxigênio, ele falou que tinha quanto? 45,3. Dividir por 16, que é quem? A massa do oxigênio. Então, ó, se ele te der as proporções de porcentagem em massa, você vai dividir essas proporções pela massa molecular, massa atômica, no caso, tá? Vai dividir pela massa atômica daquele respectivo elemento. Então, eu fiz isso. Peguei cada elemento, dividi pela respectiva massa. Eu cheguei a esses valores. Agora, o que eu vou fazer para chegar à fórmula mínima? Eu vou pegar os valores que eu cheguei e vou dividir pelo mínimo. Como assim pelo mínimo? Eu vi aqui, ó, um deu 1,89, um deu 0,94, outro deu 2,83.
Eu vou dividir todos eles pelo menor que apareceu, né? Pelo menor que calculei. Deu 0,94 o menor. Aí o que eu faço? Eu vou dividir o resultado pelo menor número. Então eu vou pegar 1,89, vou dividir por 0,94. Vou pegar o 0,94, que é ele, dividir por ele mesmo porque ele foi o menor, deu 1. 2,83 dividido por 0,94, que é o menor, que deu 3. Então o que significa isso? Quando você pega, divide a porcentagem em massa e depois você transfere isso para transformar isso em unidades, você está transformando uma porcentagem em massa e mols em unidades. E aí eu chego em unidades de quê? Do átomo. Quantos átomos de Na tem na fórmula mínima? 2. Quantos de carbono? 1. Quantos de oxigênio? 3. Aí eu chego à minha fórmula mínima. O que é a minha fórmula mínima? Na2, porque eu cheguei ao número 2. Quer dizer que eu tenho no mínimo 2 sódios. Carbono, 1 carbono. Oxigênio, 3 oxigênio. Então eu cheguei na fórmula mínima do carbonato de sódio. E aí a gente olha aqui, ó. Qual é a fórmula mínima do óxido de ferro do exemplo anterior? Lembra que o exemplo anterior era 70% de ferro e 30% de oxigênio? Qual é a fórmula mínima? O que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai pegar as porcentagens e dividir pelas massas dele mesmo. Então, ó, vou pegar 70 e dividir pelo do ferro. Quanto que é do ferro? 55,8 gramas por mol. Vou pegar 30% e dividir por 16 gramas por mol. Cheguei a quanto? Fiz aqui, ó, 70 dividido por 55,8, cheguei a 1,25. 30 dividido por 16 deu 1,87. Então, a primeira coisa que você faz é isso. Pegar as porcentagens e dividir pela massa atômica de cada elemento químico. Depois, você vai dividir pelo menor, não é isso? Lembra que eu falei isso? Você vai pegar e dividir pelo menor. 1,25 foi o menor. Então, você vai pegar 1,25 dividido por 1,25 deu 1. 1,87 dividido por 1,25 deu 1,5. Galera, lembrando que a gente tem que colocar em unidades. Você fez isso para transformar em unidades, só que você não chegou em unidades. E aí, o que eu vou ter que fazer? Para encontrar em unidades, eu vou ter que multiplicar tudo por 2. Porque eu preciso chegar no menor inteiro. Eu cheguei em 1 e 1,5. Só que não existe meio átomo, né? Então tem que ser 1 ou 2 ou 3 em unidades. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em unidades. Então para eu transformar em unidades, eu posso multiplicar por 2 e aí eu chego a quanto? Isso vezes 2 dá 2. Isso vezes 2 dá 3. E qual é a fórmula mínima? Isso aqui, ó. F é 2 porque eu peguei 1 vezes 2, cheguei a 2. O oxigênio, 1,5 vezes 2, deu quanto? 3. E qual é a fórmula mínima? Que a fórmula mínima é essa proporção mínima entre eles. A fórmula mínima é 2 ferro para cada 3 oxigênio. Essa é a fórmula mínima daquele óxido que a gente calculou antes. E agora, a gente precisa calcular a fórmula molecular. É o que indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância. Como que eu vou fazer isso aí, galera? A fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes um certo N. Porque aqui tem uma proporção. Lembra que a fórmula mínima é a proporção entre os átomos? E eu posso pegar a fórmula molecular e reduzir ela à fórmula mínima. Quando eu faço essa redução, eu estou fazendo como se fosse um mínimo múltiplo ali, né? E esse mínimo múltiplo chega a uma certa unidade lá. Para eu voltar, é só multiplicar pelo mínimo múltiplo, que é uma certa constante, um certo valor. Então, para eu saber a fórmula molecular, eu pego a minha fórmula mínima, que a gente já sabe calcular, e multiplica por N. Então, como é que eu descubro esse N? Porque eu preciso calcular um ou outro, eu vou ter que descobrir esse N. O que eu faço? Esse N aqui está multiplicando a fórmula mínima, né? Então ele vai passar para lá o quê? Dividindo. Então ficou a massa molecular dividido pela massa mínima. Então a massa da fórmula molecular dividido pela massa da fórmula mínima, eu chego ao N, que vai ser o que eu vou usar para calcular. No exemplo vai ficar mais fácil, ó. Observe aqui o exemplo. Vamos lá. Uma substância de massa molecular 180 gramas apresenta 40 gramas de carbono, 6,72 de hidrogênio, 58,28 de oxigênio. Qual é a fórmula molecular? Massa atômica, 12 gramas por mol do carbono, 1 grama por mol do hidrogênio e do oxigênio, já sabe, de 16 gramas por mol. Galera, primeira coisa que eu tenho que fazer,
para descobrir a fórmula molecular, preciso calcular a fórmula mínima. O que eu vou fazer? Vou pegar as massas em porcentagem, né, que aqui é porcentagem em massa, e vou dividir pelas respectivas massas atômicas. Então vamos lá, primeira parte. A gente fez isso, fórmula mínima. Peguei a massa, a porcentagem de cada um tinha quantos? 40%, 6,72, 53,28. Dividi pelo 12, que é o do carbono, dividi pelo hidrogênio, que é 1, dividi pelo oxigênio, que é 16. E aí eu cheguei a esse valor. O que eu faço? Vou dividir pelo o menor deles. Teve dois iguais aqui, né? Vou dividir pelo menor deles, que é o mesmo, né? Então, eu peguei 3,33 dividido por 3,33, 6,72 dividido por 3,33, 3,33 dividido por 3,33. Cheguei a qual fórmula mínima? 1 de carbono, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Então, a fórmula mínima é essa, CH2O. Beleza? Agora, eu quero saber qual é a fórmula molecular. Aí eu vou para a próxima etapa. Qual é a fórmula molecular? Massa molecular dividido pela massa mínima, né? Aí eu vou descobrir o meu N aqui, ó. 180. Foi o quê? 180 é a massa molecular da substância. Então, a massa molecular da substância ele te deu. Vale quanto? 180. Então, para eu descobrir esse N, que é o que eu vou usar para multiplicar a minha fórmula mínima, eu preciso saber a massa da fórmula mínima e a massa molecular. A massa molecular ele te deu, 180. A massa da fórmula mínima ele te deu? E aí? Ele não deu, mas ele deu a massa das massas atômicas. E você descobriu a fórmula mínima. Então, qual é a massa? Lembra que o carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1. Só que eu tenho 2 aqui, então no total 2. 16 mais 12 mais 2 dá 30. Então, eu pego 180 dividido por 30, eu chego ao N6. Lembra que esse N multiplicando a fórmula mínima dá a fórmula molecular? Então, se eu pego C vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Então, ó, eu peguei minha fórmula mínima, que a gente descobriu pelas porcentagens, e aí, para transformar a fórmula mínima em fórmula molecular, eu preciso descobrir o meu N. E eu vou multiplicar todos os átomos por esse N. Se esse N for 2, vai ser 1 vezes 2, 2 vezes 2, 1 vezes 2. Só que nesse caso, meu N foi 6. Então, eu peguei 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Tá? Então, eu cheguei da minha fórmula mínima para a minha fórmula molecular. Galera, é muito cálculo, né? Muito cálculo. Nas atividades, eu vou colocar mais alguns cálculos, você tem que treinar. Agora a gente vai chegar num ponto que a gente vai calcular bastante. Então, a gente tem que treinar bastante. A matemática é assim, você tem que ir treinando, treinando, treinando. Então, ó, se ficou alguma dúvida, se foi rápido o vídeo, volta um pouquinho, assista ele novamente, tá? Para quem chegou aqui até o final, meu muito obrigado, tá? E aí, na atividade, tenta fazer as atividades. Essa atividade você vai ter que estar com o caderno do lado. Se precisar de uma calculadorazinha, pode usar lá, até para facilitar seus cálculos. Você vai precisar calcular, você vai começar a calcular agora. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre estequiometria, que é a parte mais importante da química, que é baseada nesses cálculos, tá? Então a gente vai treinar mais um pouquinho esses cálculos. Pode ficar tranquilo. Durante as próximas aulas, você vai se aprimorando em cima desses conceitos e vai calcular mais. Você vai perceber que você vai voltar em um conceito, voltar em outro, e a gente vai começar a trabalhar eles, tá bom? Então, galera, obrigado da sala de casa para sua casa. Valeu!